Sou a professora Oneida de Matemática e nós vamos hoje estudar a resolução da equação do segundo grau. A equação do segundo grau ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, sendo que esse sinal de mais pode variar, pode ser mais ou apresentar o sinal negativo. O coeficiente que acompanha o x ao quadrado, ou incógnita ao quadrado, é o a. O coeficiente que acompanha a incógnita x é chamado de b. E o termo independente, aquele que não apresenta a incógnita x, nesse caso, é chamado de c. Podem aparecer outras incógnitas, além de x. Pode aparecer a incógnita t, a incógnita y, a incógnita z. Nós vamos fazer um primeiro exemplo. Nós vamos retirar aqui os coeficientes numéricos dessa equação. Então, o que eu posso perceber? Aqui do lado do x ao quadrado aparece o número 1. Então, coeficiente vai ser 1. O número que aparece do lado da incógnita x é o número menos 5. Você tem que colocar o sinal e o número. E o número que aparece sozinho, sem nenhuma incógnita ao seu lado, é chamado de termo independente. Nesse caso, é o número menos 2. Nesse outro exemplo, normalmente não aparece o número 1. Eu até apaguei aqui. Então, a equação vai vir sem um número do lado da incógnita x ao quadrado. Olha lá, isso pode acontecer. Então, aqui não apareceu nenhum número. O 1, ele está oculto. Ok? Então, eu posso colocar esse número ou não. Mas aqui no lugar do coeficiente A, eu coloco 1. No lugar do coeficiente B, menos 5. E você pode verificar que não aparece nessa equação nenhum termo independente. Então, o coeficiente vai ser 0. Nós temos um outro exemplo. Nesse exemplo, já aparece o coeficiente A, que nesse caso é 3. O coeficiente B não aparece nenhuma incógnita aqui, que é acompanhada de um número. Eu tenho apenas o número que acompanha o coeficiente A, que é o x ao quadrado. Então, aqui neste caso, o coeficiente B, 0. E o termo independente, a gente pode verificar que é aquele que não tem letras, é o menos 12. Aqui está a fórmula para que eu possa resolver a equação do segundo grau. Ela é composta de x, porque nós vamos trabalhar a maioria das equações com x, é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividida por 2a. Eu já passei para vocês alguns vídeos, né? Você pode ir lá assistir o vídeo, para você poder gravar essa fórmula. Você tem que saber essa fórmula de cor. Eu gosto de trabalhar com o discriminante separado. Vamos voltar um pouquinho aqui. Esse delta aqui tem alguns livros e exercícios que a fórmula já vem aqui. Eu gosto de fazer separadamente. Então, aqui eu tenho a fórmula do discriminante. B ao quadrado menos 4ac. Então, o B é o coeficiente numérico, o A, o coeficiente numérico e o C também, coeficiente numérico. Então, o primeiro passo é você retirar da equação os coeficientes numéricos. Você vai perceber que aqui não aparece o número 1, mas ele está oculto. Então, o coeficiente numérico A, 1. B, menos 5. É importante colocar o sinal. E o C, 4. Então, eu tenho os coeficientes numéricos aí. A igual a 1, B igual a menos 5 e C igual a 4. Eu vou fazer um esqueleto e vou ali, recolocar novamente os meus coeficientes. 1, menos 5
e 4. É importante que você faça isso aqui, ó, que você separe os seus coeficientes, igual eu fiz, tá certo? E aí eu vou ter o esqueleto. Então o esqueleto aqui é onde eu vou trocar a letra por um número. Então o B eu vou colocar o -5, o A eu vou colocar o 1 e o C eu vou colocar o 4. Vamos fazer essa substituição. -5, o A 1 e o C 4. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou resolver a potência. -5 ao quadrado. É como se eu multiplicasse -5 vezes -5. Então, eu vou ter 25 positivo. Vou fazer agora a multiplicação de sinais. Menos vezes mais é menos, menos vezes mais, menos. E vou multiplicar os números. 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. Então, eu tenho aqui 25 menos 16. O valor do meu delta vai ser 9. Então, o meu discriminante, o meu delta é 9. Ok? Nós vamos perceber nas explicações que quando o delta é um número maior do que 0, eu vou encontrar duas raízes para essa equação, dois valores que tornam essa equação verdadeira. Se eu tiver o delta igual a 0, eu também vou encontrar duas raízes, mas iguais, ou seja, na verdade eu vou encontrar um único valor. E o delta negativo, eu não encontro raízes reais. Eu só vou resolver essa equação lá no meu terceiro ano do ensino médio. Então, eu tenho aqui o valor do meu delta, que é 9. Vamos voltar aqui. Tenho os valores dos meus coeficientes. Então, o meu delta deu 9. Então, já sei o delta. Eu tenho o A, o B e o C. O meu B é -5. Esse é um novo esqueleto para mim poder chegar nas raízes. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o B aqui por -5. O valor do delta, vou substituir por 9. E o meu A, eu já sei que é 1. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou multiplicar os sinais aqui, ó. Menos vezes mais, menos vezes menos, mais 5. Mais ou menos. Por que aparece o mais ou menos? Nós já estudamos que a raiz quadrada de 9, ela pode ser positiva, mais 3, ou negativa, menos 3, que é o número que é elevado ao quadrado, que o resultado é 9. Nós fizemos alguns exercícios desses lá em potência. E aqui eu vou terminar de resolver a minha equação. Então, vai ficar mais 5. Deixa eu voltar para a caneta. Mais 5, mais ou menos. Raiz quadrada de 9, 3. Pode ser mais 3 ou menos 3, dividido por 2 vezes 1, 2. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou separar essas raízes. Eu tenho que escrever uma com mais e outra usando o sinal de menos, ok? Então, eu tenho aqui x' mais 5, mais 3, dividido por 2. Então, linha, porque eu posso, é a primeira raiz que eu posso encontrar. 5 mais 3, 8, dividido por 2, 4. Vou fazer a outra. Eu tenho aqui x, duas linhas, 5 menos 3 dividido por 2. Primeiro eu usei o positivo e agora eu vou usar o negativo. Então, meu x, duas linhas, vai ser 5 tira 3, 2, dividido por 2, 1. Eu encontrei
duas equações. Uma que o resultado é 4 e a outra que o resultado é 1. Então, as minhas raízes são x' igual a 4 e x' igual a 1. Se eu voltar lá na minha equação, lá no início, a minha equação, ela era do tipo... Vamos só voltar aqui para vocês verem. Só mais um pouquinho. Ela era do tipo x² menos 5x mais 4 igual a 0. Vamos voltar lá para a gente poder saber se eu tenho 50% de chances de ter acertado. Então, voltando aqui, eu tenho a minha equação x² menos 5x mais 4 igual a 0. Esse valor 4 é o C dividido por A. Então, o que eu vou fazer? Para mim saber se eu estou correta, eu vou multiplicar o 4 vezes o 1. E esse resultado tem que dar o valor de C. Nesse caso, o meu C aqui é quanto? 4. Isso quando A for 1. Então, quem é o C? O C é igual... deixa eu voltar aqui. C sobre A. O produto das raízes... Vamos lá para frente. O produto das raízes é igual a C... é igual a C sobre A. Então, o que eu tenho? Que se eu multiplicar o 4 vezes o 1, vai ser igual o C dividido por A. Então, vamos voltar. Vamos aqui, então. Se eu fizer 4 vezes 1, tem que ser igual a 4 dividido por 1. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 1, 4. Então, o que a gente convenciona? Todas as vezes que o meu A for 1, basta que o produto das raízes seja o C. Então, é uma forma que eu tenho de perceber 50% de chance se eu acertei ou não o resultado da minha equação. Tudo bem? Eu resolvi fazer o vídeo porque você pode assistir o quanto você quiser. E algumas dúvidas nós teremos no plantão.